Você está curioso para saber quais cartas vêm nos decks do pré-release? Você vai participar do pré-release dia 14, dia 15? Ou então os futuros, depois, dia 21, dia 22? Você está curioso para saber o que vem para daí decidir se você vai ou não pagar aí o valor aí na sua região para jogar esse pré-release? Então, esse é o vídeo certo para você. Se você não conhece aqui o canal, eu me chamo Leonardo. Aqui é o canal da MTLL Store, trazendo um vídeo para vocês hoje aqui sobre o pré-release, sobre o desafio estratégico de equilíbrio perfeito. Vamos falar aí sobre os 4 decks, minha opinião sobre os decks, falar sobre as cartas que podem vir aí nos decks, tá? Que vão vir, né? Confirmados já. E também ver aí quais são meus chutes e falar um pouquinho também sobre a minha participação no pré-release, que com certeza terá aqui no canal, tá bom? Bora falar então primeiramente sobre os decks. Vamos começar aqui com o queridinho da galera. A galera tá falando muito do deck do Serpiro, que vai ser o mais forte, vai ser o mais roubado por bater na fraqueza. Mas quando saiu a lista aqui, geral desanimou desse deck, porque como vocês podem passar o olho aqui, é o único deck que não vai vir Poké Tablet. Vocês vão ver que os outros 3 decks vêm Poké Tablet. Então, por mais que seja um deck que vai ter vantagens sobre os outros decks nesse pré-release, né, por bater na fraqueza de outros 2 decks, então de 4 decks que tem no pré-release, você bate na fraqueza de 2. Então, querendo ou não, bater na fraqueza é muito roubado, né? Você bater vezes 2 é muito dano que você dá a mais. Mas pelo fato de não vir nenhum Poké Tablet, a galera broxou um pouquinho, né, nesse deck. Mas vamos desvendar um pouquinho sobre a ideia do deck, né? O foco claramente é que nesses 3 Pokémons, né? Vou dar aqui um zoom na linha de evolutiva da Serpiro, né? O primeiro ataque ele vai bater 20 de dano com 1 energia e vai bater 20 de dano para cada Pokémon em jogo, né? Do seu campo, obviamente, cada um dos seus Pokémons. Então, se você tiver um banco cheio, tiver ou 5 Pokémons, né? 4 no banco e a Serpiro nativo, vai bater uma quantidade boa de dano aí, né? Vai bater 4 vezes 20, vai bater 80, 5 vai bater 100, então realmente é um dano bem considerável. E o segundo ataque para 3 energias, é um custo um pouquinho maior, mais difícil. Você bate 100 de dano. Mas se você tiver esse apoiador, que é a rosa, esse apoiador aqui, que só tem uma cópia inclusive, é pouca eu acho. Mas se você tiver a rosa no descarte, ele vai bater 150 adicional. Se você vai dar 250 de dano. É muito dano. É hit kill em tudo dentro do pré-release, né? Inclusive, vai ser uma carta que vai jogar muito em baralhos de grama, eu acredito, né? Pós-rotação aí, por bater 250, é um dano muito bom mesmo. Principalmente porque é um Pokémon de 1 prêmio. Existem hoje, né, decks como o Venossauro que move energia muito fácil de um Pokémon para o outro. Então acredito que a energização não seja um problema. E ter a rosa no descarte também não é um problema, né? Existem cartas que descartam muito fácil hoje. O Trabola, por exemplo, né? A carta que qualquer deck usa e precisa descartar para usar, né? Então você vai focar em descartar ela. Ou então você pode usar o efeito. O problema do efeito dela é que você precisa estar atrás dos prêmios. Nem sempre você está atrás dos prizes, né? Então às vezes você está à frente e não consegue usar ela. Mas se você estiver atrás, é uma carta muito boa. Que se você estiver atrás, você pega 2 energias, né, e liga aos seus Pokémon de estágio 2. Nesse caso, você vai poder só ligar a Serpiro, tá bom? O outro Pokémon aqui é o Shame. Não é tão forte assim, na minha opinião, mas tem 2 ataques. O primeiro ataque, você vai ligar energia ao seu Pokémon do banco. No seu deck, você vai pegar a energia no deck e ligar no Pokémon do seu banco. E o segundo é 30 para uma energia. Ele tá aqui, acho que mais para compor o baralho aqui e não ter só o Serpiro de Pokémon, né? Querendo ou não, você precisa de vários Pokémon no banco pro primeiro ataque da Serpiro, então é bom descer ele para ter, né? E o custo de recuo dele é grátis, então é bom, né? Ser grátis. Ah, mas é difícil montar o Serpiro, ele é estágio 2. Para isso eu tenho essa aqui, a Floresta da Vitalidade, o estádio, que permite tu evoluir no mesmo turno. Você pode botar no mesmo turno, né, a Snive, a Servine e a Serpiro, tudo no mesmo turno. Bem de boas, porque o efeito do estádio é esse, tá? Você não precisa se preocupar
em esperar turnos. E para isso, tem o combo da Down aí, que é muito forte, né? Da Down, pegar o estágio básico, estágio 1, estágio 2, tudo na sua mão e você vai poder evoluir com o estágio. Então, esse combo aqui é fortíssimo, né? Determinação da Lilian também é legal, o Drayton, para achar os pokémons. Temos o Surfista, a ajuda da Vitória, né? Ultra Ball, Poffins, tudo é bem legal, bem interessante aí, tá? Tarsila também é bem interessante, né? Que é essa aqui. Em decks de pré-release ela é interessante porque se caso o oponente tiver, se eu não me engano, 3 ou menos prêmios, você compra 8 cartas na mão. Então é um efeito bem legal no pré-release que se joga com menos prêmios, né? E temos aqui duas energias especial da nova, que essa energia ela gera energia de grama e o Pokémon que está ligado, tem ligado a essa energia ganha 20 mais de vida, né? 20 mais de HP. E ela é cumulativa, então se eu tiver duas, vai dar mais 40 de HP. O Serperior, que tem 160, iria, né, no cálculo aqui, R$200, ó, 200 de HP, 200 de vida. Agora sobre as cartas que eu tiraria, né? Se eu, digamos, tiro aqui nos boosters, né? Você vai pegar no mínimo 8 boosters que já vem no desafio estratégico, né? Se sair lá nos boosters algo úteis pro deck, eu tiraria fácil o Surfer, né? O Surfista. Tiraria fácil também os Drayton, tá? Porque a sua ideia de apoiador é usar ou a Down, ou a Determinação da Lilia, ou Tarsila se seu oponente tiver 3 ou menos prêmios, né? Você vai usar a Ultra Ball, vai usar o Caça-Inseto, o Poffin, a Down para pegar os Pokémon, né? Você não vai usar o Drayton não é tão útil assim. Você não vai gastar o apoiador do turno com o Drayton, com o Surfista. Então você tem aí 3 cartas para você mudar, se caso sair algo melhor nos boosters, tá bom? Se caso sair um Pokémon de grama útil, que você viu que é um ataque interessante, ou até mesmo Pokémons incolores, né? Que não tem necessidade de ser uma energia específica, né? Que ataca com ataque incolor, que você achou interessante o ataque, eu trocaria, tá bom? Até porque eu acho legal ter mais Pokémons aqui para você encher o banco mais fácil para o primeiro ataque do Serperior, né? Eu acredito que você vai atacar mais com o primeiro ataque do Serperior que o segundo, porque 3 energias é um custo alto. Nem sempre você vai conseguir achar 3 energias na sua mão. Às vezes você vai dar uma bricada, às vezes não vai vir os Pokémon, você vai ter que bater com Shaming. Então, às vezes demora, né, pra você começar a bater com o segundo ataque. Então, o foco é ter sempre o máximo de Pokémon em campo possível, né? E aí, eu acho que dá pra tirar esses apoiadores que, querendo ou não, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apoiadores diferentes, né? Então, vai aí metade do deck, né? Se tu for ver a quantidade de cards, vai metade do deck aí só em apoiadores, né? E você só pode usar um por turno. Então, não tem por que a necessidade de tanto apoiador. Outra coisa que pode sair nos boosters é o Poké Tablet. Que aí vai ser muito interessante você também botar Poké Tablets aqui nesse deck, tá bom? Bem, vamos agora passar para o próximo deck, que é o deck do dinossauro, o Tyrantrum. Esse deck aqui, muito interessante. A galera tá falando aí de ser o melhor deck para pegar. E eu também concordo. Por quê? Vem 4 Petrel, vai ser um apoiador muito útil, né? Um apoiador que vai pegar a ferramenta principalmente, que a galera mais está pensando para usar o uso dele, né? E tem 4 Poképad, é o único deck que vem 4, tá? E para mim, interessante essas duas energias especiais, né? Tanto a de luta contra a Mist Energy, né? Que é a energia nebulosa, as duas energias bem úteis, tá? Mas sobre o deck em si, sinceramente, não gostei muito, tá? Ele é focado bastante no Tyrantrum, que ele tem 180 de HP, mas se você tiver qualquer energia especial ligada a ele, né, ou pode ser só uma, né, por isso que ele leva 2 energias especiais aqui, né, 6 no total da quantidade. Se ele tiver uma energia especial, ele vai ter mais 150 de vida, então ele vai chegar a 330 de HP. Ah, mas tu não falou que o Serperior com 250 leva todo mundo? Pois é, leva, porque vai bater na fraqueza e vai dar 500 de dano. Então é por isso que a fraqueza quebra muito. Mas enfim, qual que é a ideia desse deck? Você tentar montar o Tyrant o mais rápido possível, levando o pessoal, né, o Pokémon do oponente no começo facilmente com ele, naquele bate 160, é um dano bem considerável. Mas não só isso.
quando você realmente vê ali, tô quase aqui, ó, tô quase perdendo aqui o Tyrantrum, você recua ele e bate de Howlute. Howlute é uma energia e bate 30 de dano base e tem mais um dano adicional se os seus pokémons no banco tem contadores de danos ligados a eles, né? Então o Tyrantrum vai ter tomado dano, o Howlute vai ter dano aumentado. Se eu não me engano é 60 de dano a mais. Vocês vão confirmar no dia ali, vendo certinho o efeito, mas se eu não me engano é 60. Então ele daria 90 com o custo de uma energia, né? Um custo bem baixo pro dano potencial que ele tem, né? E aí de apoiadores temos Drayton, temos Determinação da Lilian e temos os Petrel, tá? A ideia do Petrel é o quê? Petrel, você procura qualquer tipo de carta treinador. Então você vai pegar ali o Poképad, você vai pegar ali o estádio. Qual que é o estádio? Se você usa qualquer tipo de cartas apoiadores que tem Keep Rocket no meio, ou seja, só o Petrel, você compra mais 2 cartas. Então é uma maneira de você conseguir comprar cartas facilmente, tá bom? Na minha opinião, não é um deck tão forte. Mas eu quero tirar ele pelos Poképad, pelas energias, pelo Petrel aí, são cartas bem úteis realmente. Mas eu acredito que não vai ser um deck tão forte assim, porque o Pokémon Tyrantrum é estágio 2, então não é tão fácil evoluí-lo, né? O Serperior tem a vantagem da Floresta Vitalidade, que evolui bem mais rápido. Tendal é um jogo muito mais rápido de montar do que o Tyrantrum, né? Então, na minha opinião, vai ser um deck um pouquinho abaixo. Esse aqui eu não gostei tanto assim. Mas pode calar minha boca e ser um dos decks mais fortes. Mas na minha opinião, vendo aqui essa lista, não me parece tão interessante assim. Não é um deck potencial de destruir o formato pré-release, tá bom? Bora pro próximo deck? Vamos lá. Vamos agora pro Barbaracle. Bem interessante esse deck. Como você pode ver, esse aqui vem só 2 Poképad. Mas é interessante que vem também a energia de luta. Dessa vez vem essa carta nova aqui, esse apoiador novo dos decks de luta, que eu não sei o nome, não lembro. Mas vem aí, tá bom? Vem também Hilda, que é interessante, né, para decks. Vem esse martelo ali, que é martelo encantado, uma coisa assim, que também é bem interessante em vários decks. Mas vamos analisar um pouquinho esse deck em específico, né? Ele é bem focado no Barbaracle, que é esses dois pokémons, que inclusive muita gente está já em busca dele para montar decks. Por quê? Porque ele vai ser um Pokémon aí que vai entrar em vários decks de luta, porque a habilidade dele é você, uma vez por turno, pode usar a habilidade dele, né? E ligar uma energia da sua mão em um dos seus Pokémons, tá bom? Aí você pode até acumular, né? Você pode ter vários Barbaracle e ligar várias energias durante o turno. Você não vai querer muito bater com ele, porque o ataque dele é 3 energias para 80 de dano. Não é algo tão grande assim, né? Não é algo tão grandioso. O Landorus é o seu outro atacante, né? Você bate 50 de dano para 2 energias e o outro é 120 para 3, né? Então, muito melhor, né? Você bater 3 energias 120. E ele ainda tem um efeito, que você pode escolher uma energia do seu oponente e fazê-lo trazer aquela energia para a mão dele, né? Então, você atrasa a energização do oponente. É uma boa ideia, né? Num formato de pré-release que não tem como energizar rápida, não tem pokémons que energizam rápido, tirando o Barbaracle aqui, né? Nenhum outro deck tem como energizar rápido. E aí temos o Howlucha novamente. E interessante que aqui nesse caso é até mais fácil, porque o Tyrantrum é difícil de recuar, mas aqui o Landorus é só um custo de recuo. E o seu principal atacante é o próprio Landorus, né? Você quer ter vários Barbaracle no banco para ligar várias energias facilmente, né? E então os seus atacantes geralmente vão ser Landorus. Então, se uma hora o oponente bateu nele, mas não levou, só deixa o contador de dano, já sabe, recua e sobe Howlute para bater de Howlute. Determinação da Lilian, Drayton, Hilda, Surfer, tem vários apoiadores aí. Tem a cidade do Chorus, né, para pegar o estádio. O estádio é interessante porque todos os outros decks são estágio 3, né? Estágio 2, quer dizer. Tem pelo menos estágio 2, né? O deck de... agora esqueci o nome. De Roned lá. Tem o... caramba, Egg Slash. Tem o Egg Slash, né? Então não é só o Double Blade. Claro,
vai tacar mais de Doublade que a Egg Slash. Mas também tem o estágio 2 ali, que é o Egg Slash, né? Então, interessante esse estágio aqui para esse deck, porque menos de 30 de HP no formato de pré-release ajuda muito a fechar os danos com mais facilidade, tá bom? Não tô com tanto expectativa também nesse deck, mas eu achei esse deck um pouquinho melhor que o Tyrantrum, porque pelo fato de energizar mais rápido, né? Ser um deck mais rápido. Novamente, são pokémons estágio 1. Então você não precisa demorar 2 turnos, né? Como o Tyrantrum. Tem que baixar um turno fóssil, baixar aí o dinossauro lá e depois o Tyrantrum. Então demora mais. Esse aqui, bem mais rápido. Você bate primeiro, provavelmente. Se for uma corrida para quem bate primeiro, esse deck aqui é melhor, tá? Você tem o Premium Pro aí para ajudar a fechar nos danos também. Tem aqui a energia especial. Tem os Fighting Gong, né? Os gongos de batalha para te ajudar a pegar energia quando precisa, para pegar Pokémon quando precisa. Enfim, acho bem difícil você brincar com esse deck aqui. Você tem Hilda também, se tu precisa pegar algum Pokémon específico, né? Tem Poképad. Achei um deck bem completinho, mas ainda eu acho que perde fácil para Serperior por conta da fraqueza. Para mim, a Serperior vai dar hit KO em todos os Pokémons de luta muito fácil, né? Qualquer ataquezinho tá levando teus Pokémons, tá? Mas bora ver aqui o último deck. O deck que eu gostaria de tirar, porque é um deck complicado de jogar. E eu gosto desse desafio, assim, de decks difíceis, assim, que você tem que realmente pensar, né, em como jogar e realmente tem uma ideia de jogo um pouquinho mais avançada, tá? Mas se você não tem tanta experiência em competitivo, isso aí, esse deck vai ser difícil de jogar, tá? Não é fácil. Por quê? Seu principal atacante aqui é o Doublade, que bate 60 de dano para cada Pokémon Honed, Doublade e Egg Slash que você tiver na sua mão. Qual que é o problema? Você não pode ter só um Doublade, você tem que preparar já outros ali no banco, né? Mas qual quantidade que eu devo ter de Honed, de Doublade ali no banco? Se eu baixar esse aqui, eu vou perder um na mão, então eu vou dar menos dano. Então tudo isso você vai ter que pesar na balança. Será que eu devo baixar? Ou será que eu devo segurar, confiando que ele não vai levar e assim eu consigo levar o dele com as cartas na mão, entendeu? Então é bem complicadinho assim de pensar. Mas eu achei interessante porque ele tem resistência a Serperior, né? Resistência a grama. Então ele vai ser bom um deck contra o Serperior aí. Ele tem também o Egg Slash, né? Que bate 230 para 4 energias. Ah, é muita energia. Para isso tem a Ignition Energy, né? Energia de ignição que gera 3 energias incolores, né? Para Pokémon e evolução, né? No caso o Egg Slash. Então você vai bater 3.230, é um dano muito considerável. Vai levar praticamente todos os Pokémons aí. E você vai conseguir descartar ela no final do turno, né? Que é o custo do ataque ali do Egg Slash, né? Mas a própria energia de ignição já é descartada, então tá tudo certo, tá tudo em casa, tá bom? Vem aí também 2 Poképad, vem outro Chorus, né? Vem Down, vem Hilda, vem determinação da Lilian, então vem cartas úteis também pro deck. Outra carta legal é o Klefki, que ele bate 30 para uma energia, um dano legal também. Mas não só isso, você escolhe um ataque do oponente e no próximo turno ele não vai poder usar. Então tem muitos pokémons que têm habilidade, pokémons que têm habilidade só tem um ataque, ele não tem dois. Então você seleciona esse ataque, o oponente não pode atacar com esse ataque. Ele só energizou um pokémon, não tem nenhum pokémon no banco para energizado, ele vai se complicar, né? No mínimo se complicar um pouco. Porque ele vai perder energia do principal dele, né? Que ele para recuar, então ele vai perder turnos de energização e vai ter que gastar a energia do turno para outro Pokémon atacar. Então se você tá meio brincado, se você tá querendo juntar os Doublade, a Egg Slash na sua mão, faz isso jogando com o Klefki no início, tá? Para atrasar o adversário mesmo. Depois você vai levando geral com o Doublade, batendo 60 de dano para cada Pokémon ali de Egg Slash, Doublade e Honed na sua mão. Tendo aí 8, 10 dessas cartas, né? Digamos que você desceu um Honed, né, e um Doublade. Então dessas 10 você tem 8. Então 8 vezes 60 daria 480, né? O potencial máximo de dano desse deck. Se
você tiver todos esses pokémons na sua mão, é um dano bem considerável aí, né? E seria isso, rapaziada. O pré-release aí. Comenta aí, rapaziada, se ainda não comentou, né, sobre qual o seu deck que você quer tirar. Qual deck vai ser o seu favorito, qual deck você realmente quer tirar para vencer, ou você quer tirar, por exemplo, eu, né? Quero tirar esse aqui por conta das cartas. Comenta aí, qual que é o seu objetivo maior nesse pré-release? Se é realmente jogar para ganhar, quer jogar para se divertir, para começar a aprender sobre esse torneio, ou quer realmente jogar e mais com a intenção de tirar os Poké Tablet, né? Comenta aí para mim saber. É isso, rapaziada, valeu, é nóis, fui!